Paz, irmãos. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 5, versículo 7. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, a palavra bem-aventurados significa felizes são, abençoados são. E hoje eu quero falar que abençoados são os misericordiosos. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, Jesus, Ele nos ensina no Sermão do Monte sobre o exercício da misericórdia. A misericórdia aqui com o próximo, para que a misericórdia de Deus nos alcance. Ele fala que felizes são, abençoados são aqueles que exercitam a misericórdia com o próximo, porque serão alcançados pela misericórdia de Deus. E como das outras mensagens, eu tenho tentado, não sei ler grego, como digo os irmãos, mas eu tenho tentado buscar no original o significado de cada uma dessas bem-aventuranças. E aqui, misericórdia, ela vem de uma palavra grega chamada eliomones, ou elimones, lemones. Por isso que eu estou falando, está falando grego, né? Não entendi nada, né, irmãos? Mas misericórdia, no latim, vem de duas palavras. Vem da palavra miseratio e da palavra cordis, ou seja, miseratio significa com lançar o coração na miséria do outro. É muito profundo, né, irmãos? Lançar o coração na miséria do outro. Ou seja, Jesus está falando assim: abençoados são aqueles que lançam o coração na miséria do outro, porque Deus lançará o coração dele na nossa miséria, na sua miséria. Ou seja, a misericórdia de Deus te alcançará. Quando nós começamos a pesquisar realmente o que Jesus estava querendo dizer, é muito mais profundo do que eu tive falando aqui na primeira celebração, que misericórdia aqui não é simplesmente o ato, você está passando numa rua. Eu morava em Várzea Grande, uma cidade um pouquinho maior, e lá tinha muita gente no semáforo pedindo dinheiro, moeda. Então, misericórdia que Jesus está falando aqui não é simplesmente eu pegar uma moeda e dar uma moedinha para alguém ali. Não é simplesmente eu pegar um prato de comida, de alimento, e dar para uma pessoa que está sem alimento. Misericórdia aqui é lançar o coração na miséria do próximo. Ou seja, você se compadecer com o seu irmão, você se compadecer com aquele que está sofrendo. E do mesmo jeito que você se compadece com o sofrimento do próximo, Deus se compadecerá do seu sofrimento. É muito forte isso aí, irmãos. Estava preparando essa palavra, e como o Senhor ministrou o meu coração e me fez enxergar quem eu sou, se realmente eu estou conseguindo exercitar a misericórdia nas pessoas que estão à minha volta. Quase que uma irmã da nossa igreja, não aqui, de uma igreja que pastoreei, ela trabalhava na casa do filho do dono de um dos shoppings de Cuiabá, do prédio do shopping. E ela falava assim: pastor, como tem vários shoppings lá, eu posso falar, não vou falar qual que é. E ela falou assim: pastor, ele chora porque o seu filho tem uma enfermidade. E ele fala assim: o que adianta nós termos tanto dinheiro e o meu filho nasceu com essa enfermidade? Você viu?
O filho, o herdeiro de um dono de um dos shoppings de Cuiabá falava isso. E uma irmã da igreja que eu pastoreava no bairro, era a babá do filho dele. E ela falava isso. E eu conheci uma outra irmã também que trabalhava na casa na época era um deputado muito famoso no Mato Grosso, muito conhecido, uma cidade muito próspera no Mato Grosso. E ela falava assim: pastor, é só a graça de Deus naquela casa. Então tem muita gente que tem muitas coisas, mas vivem na miséria, que a única coisa que ela tem é dinheiro, e é miserável no casamento, é miserável em outras áreas da sua vida. Então misericórdia aqui, miséria, não está se referindo a problema financeiro que Jesus está dizendo, porque é possível uma pessoa precisar de misericórdia e estar com a conta bancária recheada, estar com a conta bancária boa. Quem já conheceu pessoas assim? Eu já conheci pessoas assim, que tiveram que ter um encontro com Jesus, para que a sua vida fosse transformada de dentro para fora. Eu ouvi uma vez um testemunho de um irmão empresário, e ele falando, que ele exportava para fora do Brasil os produtos dele, mas ele estava numa miséria, que um dia alguém foi lá e falou de Jesus para ele e tirou ele daquela miséria. Ele falou assim: financeiramente eu estava muito bem, mas emocionalmente eu estava destruído. Então exercitar a misericórdia que Jesus está dizendo aqui, é lançar o seu coração na dor do seu irmão. Você está disposto a isso como discípulo de Jesus? Será que nós estamos dispostos a assumir a dor do próximo? Era isso que Jesus está dizendo: olha, se vocês lançarem o coração de vocês na miséria do próximo, Deus lançará o coração dele na sua miséria, nas suas fraquezas, nas suas lutas. Mas muitas vezes nós parecemos mais como juízes do que como aqueles que exercitam a compaixão. Nós já temos ali tudo pronto para trazer o nosso julgamento sobre o próximo. Olha, está passando problema porque está em pecado. Olha, ele está passando problema por isso. Olha, essa pessoa está sofrendo porque ela é assim. Nós assumimos um papel de deuses, e na verdade só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Pai, só existe um Filho, só existe um Espírito, o qual Deus dá gratuitamente a nós. Mas muitas vezes o que falta em nós como igreja é exercitar a misericórdia. E nós somos tão egoístas que nós falamos assim: não, eu não tenho nada a ver com isso, essa pessoa tomou a decisão dela, o problema é dela. Será que é assim que Jesus nos chamou das trevas para a luz, para ser esse tipo de cristão? E eu quero aqui citar três passagens, só três, porque Jesus em todo o seu ministério exercitou a compaixão e a misericórdia. E nós falamos que somos discípulos de Jesus, e se nós somos discípulos de Jesus, o discípulo faz aquilo que o seu Senhor faz, aquilo que o seu mestre faz. E aqui eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, o irmão vai projetar aqui, se você não tem Bíblia aí, abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 18, versículo 21, perdão, Mateus, capítulo 18, versículo de número 21, obrigado, Mateus capítulo 18, versículo 21, eu já vi, irmãos, pessoas que passou igual eu estou aqui, o microfone falhar, e começar a chamar a atenção do irmão do som. Você quer? Pessoa sem misericórdia, não olha o lado do outro irmão, a pilha pode se carregar, irmão. Até isso eu já vi, igreja. Que tipo de cristão nós somos? Reclamar do retorno e ficar, aqui, eu não estou vendo. E eu olho para um texto desse aqui e vejo o quanto nós precisamos crescer e amadurecer na fé. Vamos lá? Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor,
até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Esse texto aqui é um exemplo de exercício de misericórdia. O apóstolo Pedro, ele pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, quando meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar-lhe 7 vezes, Senhor? 7 vezes é o suficiente quando meu irmão pecar contra mim? Ele falou assim: não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, por dia. Aí Jesus, como ele ensinava muito por parábolas, ele fala assim: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Havia um rei, e ele foi fazer um acerto com os seus servos. E esse rei, e chegou um dos seus servos que devia 10.000 talentos, e ele não tinha como pagar. E ele falou assim: olha, você vai ser vendido como escravo, a sua mulher vai ser vendida como escravo, os seus filhos vão ser vendidos como escravo, tudo que você tem vai ser vendido para saldar sua dívida comigo. Quando ele falou isso, aquele homem caiu aos pés do seu senhor e começou a pedir perdão, misericórdia para aquele rei. E aquele rei se compadeceu dele, o texto diz, e deu prazo e perdoou ele. Mas aí, irmãos, ele saiu dali e encontrou um irmão dele que devia para ele 100 denários. E ele falou assim: paga a minha dívida. E pegou ele pelo pescoço e começou a sacudir ele: paga a minha dívida, paga a minha dívida. E ele falou assim: olha, tenha misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar. Ele soube disso, o texto diz, e quando os outros viram o que ele fez, foram contar para o rei, falou assim: olha, aquele que o Senhor perdoou uma dívida alta, não teve compaixão do outro que devia ser. Sabendo disso, mandou chamar ele e falou assim: porque você não teve misericórdia do seu irmão, como eu tive de você? Porque você não teve compaixão? A palavra compaixão aqui no versículo 33 é a mesma palavra misericórdia no original. Eu pesquisei no original, é a mesma palavra que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, no original.
Por que você não teve misericórdia dele? Porque eu tive misericórdia de você. Mas como você não teve misericórdia dele, então você vai ser preso. Eu não vou perdoar mais você. E o Senhor Jesus encerra dizendo essa história no versículo 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Ou seja, quem é esse rei aqui, irmãos? É Deus. Jesus estava falando do seu Pai, estava falando de Deus. Ele é o rei. E quem é aquele que tem uma dívida impagável com Deus? O homem. É o homem. Somos nós. Foi necessário que o Filho, que Jesus, morresse em nosso lugar para pagar uma dívida impagável. Para que a misericórdia, para que a misericórdia de Deus alcançasse cada um de nós. E ele falou assim, olha, se Deus é capaz de pagar uma dívida impagável, que é a sua e a minha, então você tem que aprender a perdoar o seu irmão, a agir de misericórdia com o próximo. Mas muitas vezes nós queremos ser juízes e promotores, né, irmãos? Nós queremos agir com a nossa justiça. Queremos ser juízes das pessoas. Não, pastor, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de parecer com Jesus por não exercitar a misericórdia. Como Jesus falou comigo nesse texto, eu estava preparando essa palavra para trazer aqui e compartilhar com os irmãos. Se eu tenho exercitado a misericórdia como discípulo de Jesus, ou eu tenho agido mais como um juiz, um justiceiro. É muito fácil, irmãos, ser juiz. É muito fácil ser justiceiro. Se tivesse feito assim, não tinha acontecido isso. Se tivesse feito assado, não é assim? Pastor, então, né? Nós corremos o risco toda hora de ser juiz. Chega o irmão lá e fala assim, pastor, olha, eu não queria falar não do irmão. Mas, quando vem assim, né? Vou te contar um segredo. Aí eu falo assim, não conta, porque é segredo não se conta. É segredo, ué? Olha, o irmão contou um segredo para mim, pastor, eu tenho que te contar. Então não conta, segredo não se conta. Ele confiou em você. Mas nós queremos assim um decreto, né, irmãos? Nós não queremos agir com misericórdia com as pessoas. Isso aí não merece misericórdia, não. Sabe por que muita gente tem vontade de jogar bomba dentro do presídio? Porque não é o filho dele que está lá dentro, nem a filha dele. Não é o irmão, não é uma pessoa íntima dela. Porque se um dia tiver um parente dela lá, ela vai mudar, vai agir com misericórdia com quem está lá dentro. E eu já vi isso de cristão. Se eu pudesse eu jogava uma bomba dentro do presídio, acabava o problema. Não é seu parente que está lá dentro, não é seu filho. Porque para a mãe é um filho que está lá dentro. Por isso que ela vai todo domingo visitar. Porque é o filho dela que está lá dentro. Sabe o que é isso? Porque a mãe tem facilidade de exercitar a misericórdia. Você já parou para pensar comigo? Por que a Bíblia manda o esposo amar a esposa e não manda a esposa amar o marido? Quem já leu isso? É desse jeito no texto. Sabe por quê? Porque o homem é bruto, irmão, por natureza. Ele tem dificuldade de demonstrar o seu amor. E Deus, sabendo disso, falou assim, olha, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, sendo capaz de se entregar por ela. Agora fala para mim, que dia que foi que a igreja mereceu o amor de Cristo, a entrega de Cristo? Pegou nós, né, homens? Maridos. Não reclama da patroa. Não reclama da sua Miss Universo. Porque a igreja nunca mereceu o sacrifício de Cristo. E Cristo, a palavra de Deus fala que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, sendo capaz de se entregar por ela, de morrer por ela. Agora doeu, pastor. Ele fala assim, mulheres, né? Estou fugindo um pouco aqui do contexto, mas mulheres, sejam submissas, estejam ao lado do seu marido. Seja como Sara, que chamou o seu marido de Senhor. É de respeito, o marido ele tem que se sentir respeitado pela esposa. Que o dia que o marido se sente desrespeitado pela esposa,
Pode cuidar das coisas dele, que ele está perto de sair de casa. Vamos voltar aqui para a misericórdia. O texto diz que Deus é o Pai que exercita misericórdia sobre nós. E que nós devemos exercitar a mesma misericórdia sobre o próximo. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 1. João, capítulo 8, versículo 1. Às vezes a minha tradução vai ser um pouquinho diferente daquela que está saindo ali, tá, irmãos? A minha NA, Nova Almeida Atualizada, ali é a NVI. Então vai dar um pouquinho de diferença, às vezes, um pouquinho da palavra, mas o sentido é o mesmo. Olha o que diz, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que a lei mandava, irmãos? Se fosse pega em adultério, pode ler lá no Pentateuco, fosse pega em adultério a mulher, tivesse mais de 2 testemunhas, no mínimo 2 testemunhas, era para ser apedrejada em público, para servir de exemplo, para que nenhuma mulher adulterasse mais no meio de Israel. E eles queriam colocar Jesus como alguém que ia quebrar a lei, ou alguém que ia ser injusto, em condenar a mulher, para tirar os seguidores de Jesus. Aí o que Jesus fez? Jesus estava lá, Jesus tinha acabado de sair da oração. Quer exercitar a misericórdia? Seja uma pessoa de oração. Você vai estar cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus. E quem está cheio de Jesus, quanto mais a pessoa é cheia de Jesus, irmãos, mais ela é generosa, mais ela é bondosa, mais ela é misericordiosa e menos ela é juiz. Pode conhecer, toda pessoa cheia de Jesus, ela é diferente. Não é assim? Quem conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas cheias de Jesus assim. Elas são diferentes, irmãos. Elas são generosas, elas são amáveis, elas são educadas. É fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas uma pessoa que não está cheia de Jesus, ela é arrogante, ela é egoísta, é tudo ao contrário. Ela é orgulhosa, ela maltrata as pessoas, ela tem prazer em maltratar as pessoas. E não tem misericórdia de ninguém. Se ela puder, ela vira um trator, passando em cima de todo mundo, para alcançar os seus objetivos. E aqui eles não vieram aqui porque estavam com pena da mulher para Jesus que trazer uma solução justa para ela. Eles queriam, na verdade, era condenar Jesus. E Jesus, sendo Deus, Ele olha para eles e fala assim: olha, já que vocês estão insistindo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Imagina Jesus fazendo essa pergunta para você e para mim, quando nós estamos dispostos a ser juízes sobre alguém. Se você não tem pecado, então atira a primeira pedra. Se tivesse com a pedra na mão, acho que estava desse jeito minhas mãos. Seria o primeiro a soltar as pedras. E abaixar a cabeça e ficar envergonhado. Foi o que aconteceu aqui.
Jesus estava ensinando os seus discípulos a exercitar misericórdia sobre os pecadores, que somos nós. Talvez você nunca adulterou, como eu, talvez você nunca adulterou, ou nunca fez algo tão grave assim, ao ponto dos homens falarem assim, olha, o que você fez é algo muito grave. Mas você e eu não somos melhores do que quem fez isso. Nós temos que aprender a exercitar a misericórdia, porque poderia ser nós. Poderia ser um de nós. E Jesus, ele fala para aquela mulher, vá e não peques mais. Teve um tempo que era uma moda nas igrejas, os pastores só bater, irmãos. Eu ficava indignado com isso. Tinha uns que usavam o texto só como pretexto para bater, para dar coice na igreja, para bater na noiva. Eu ficava indignado. Eu cheguei na minha esposa e falei assim, eu vou pregar a Bíblia. E a Bíblia tem poder para corrigir. Ela é a palavra, ela é a espada de dois gumes. Ela é a palavra de Deus, ela que vai corrigir as pessoas, ela que vai exortar, ela que vai dar ânimo, ela que vai transformar a vida das pessoas, porque eu fui alcançado pela palavra de Deus. Eu não fui alcançado por coice. É verdade, irmãos. Aí o povo fica postando essas bobeiras. Eu fico dizendo, só aquelas voadeiras. Eu acho desnecessário essas coisas. Eu não estou falando que eu apoio o pecado não, porque a Bíblia não apoia o pecado. Se os nossos púlpitos tivessem só a palavra de Deus, é o suficiente para salvar e para transformar vidas. Eu não preciso ir além da palavra, nem tirar nada da palavra, porque ela fala por si só. Isaías diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ninguém aqui está perdendo seu tempo, nem que está aqui presente nesse culto que teve no dia 17, e nem que está assistindo em casa, porque a palavra de Deus tem poder para salvar, tem poder para transformar a vida das pessoas. E a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, ó, sejam misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Se vocês não forem misericordiosos, a misericórdia de Deus não alcançará vocês. Olha o que diz Mateus, no capítulo 6, sobre a oração. Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre a oração, versículo 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. E se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará as ofensas, não perdoará as ofensas de vocês. Vou ler de novo, perdão, que eu atropelei aqui. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E a gente pede muito perdão para Deus, né? Eu sou um desses. Miserável, pobre, cego, nu. Quando eu estou diante de Deus, é só choro, irmãos. Um dia o Davi chegou, pai, por que o senhor chora tanto? Porque aqui é lugar de chorar, meu filho, é aos pés de Jesus. Aqui que é lugar de chorar. É aos pés de Jesus que é o lugar de chorar. Porque aqueles que choram serão consolados por Ele. Tem gente que chora para todo mundo, menos para Deus. Lugar de chorar, meu irmão, é nos pés do Senhor. Lá é o lugar de colocar. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, o pastor Osmar, da PIB de Várzea Grande. Ele fala assim: os fracos desabafam nas redes sociais, os fortes desabafam no joelho. Grava isso aí. Os fracos desabafam nas redes sociais, os fortes desabafam no joelho, em oração, com aquele que pode resolver. Tem gente que usa a rede social só para alfinetar os outros. Nem parece que é cristão, né, irmãos? Pastor Geraldo Batista fala assim, ainda tem uns que colocam assim, a serviço do rei. Ele falou assim, só se for do rei leão, né? Que é aquele que fura sinal, briga com o outro no trânsito, dá mau testemunho. Ainda coloca adesivo, a serviço do rei. Ele falou, só se for do rei leão. Eu olho, irmãos, para a palavra de Deus e encontro um Deus misericordioso. Eu encontro um Deus que olha para mim e tem misericórdia. Que olha para a minha vida e fala assim, olha, Christian, mesmo que você seja falha, eu continuo te amando. Eu continuo com você porque o seu coração, você está com o coração quebrantado diante de Deus, você está pedindo a minha graça, a minha misericórdia, e ela vai te alcançar. Eu separei também outro texto, irmãos, está lá em Lucas, no capítulo 15, é uma história bem conhecida. Lucas capítulo 15, versículo 25.
Ora, versículo 25, Lucas 15. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, meus irmãos, o que é mais doído é quando os irmãos de Cristo não se alegram quando alguém é recuperado. Quando a pessoa afasta e volta para a igreja, aí fala assim: pastor, se esse irmão tocar, eu não toco. Se esse irmão voltar para a célula, eu não quero mais essa célula. Você é Deus? Você é juiz? Foi você que convenceu ele do pecado? Foi você que resgatou o coração dessa pessoa? Desde quando? Que autoridade que nós temos para ser juiz? Mas infelizmente isso acontece. Estou falando de igreja local aqui não, tá, irmãos? Isso acontece lá para Cuiabá, lá para longe. Tá bom? Bem longe daqui. Mas tem gente que não se alegra com a vitória dos outros. Tem que aprender a se alegrar, irmãos, com a vitória do seu irmão. O irmão vem aqui dar o testemunho que não é dizimista, passou a ser dizimista, Deus começou a abençoar ele. Meu Deus, esse irmão não é dizimista. Alegra com ele, porque ele entendeu, irmão. Alegra com ele. Olha, Deus está me abençoando por isso. Se alegra com o seu pastor, quando o seu pastor também troca de carro. Tem gente que não se alegra não, irmãos. Não pode ver o pastor trocar de carro, fica triste. Não estou defendendo causa própria não. Eu falo que eu já fui ovelha, fui do outro lado. E eu já vi gente na igreja que não se alegrava quando o pastor trocava de carro. Ah, o pastor trocou de carro, nem precisava. Carro, pastor, tem que ter Uno. Está na que Bíblia que está escrito isso? Nada contra o Uno, irmãos. Já andei de Uno, até capotei um. É verdade, capotou comigo. Eu devo uma plástica para a pastora, falou bem assim. Ó. Mas irmãos, tem pessoas que não conseguem se alegrar. Eu aprendi com o pastor Ademar, irmãos. O pastor Ademar é um cara que se alegra com você. Você quer alguém para se alegrar? Convida o pastor Ademar. Tudo que você fizer, ele vai se alegrar com você. Você chama ele para comer uma coisa, ele vai se alegrar com você. Eu falo porque eu convivi com ele, viajei com ele, já dormi na casa dele. Nós nunca dormimos juntos, tá? Mas dormimos na mesma casa, já dividimos hotel. Ele se alegra com tudo, irmãos. Tudo que você vai, as pessoas mostram a casa. Olha, pastor, eu consegui rebocar minha parede. Ele falou: seu irmão, que bênção, glória a Deus, você rebocou a sua casa. Olha, pastor, eu passei cal aqui. Ele falou assim: irmão, mas é bom cal. Olha, fica ótimo. A gente tem que aprender a ser assim, irmão, senão a gente vai parecer o irmão mais velho. Sabe quem que Jesus está falando do irmão mais velho? Eram os fariseus. Eles não se alegravam porque as prostitutas, os pecadores, os leprosos estavam seguindo Jesus, estavam sendo tocados, curados por Jesus, libertos por Jesus. Irmão, nós temos que se alegrar no dia que, como é o nome do lugar mesmo aqui? Cinzeiro. Que as pessoas do cinzeiro começaram a se converter. Nós temos que se alegrar como igreja. Enquanto as igrejas não alcançar eles, nós temos que ficar tristes, nós temos que chorar. Porque Deus quer salvar as pessoas que estão lá também. Deus quer salvar aqueles que ficam na praça também, irmãos. Mas se nós não olhar para eles, quem vai olhar? Nós vamos se alegrar com o ar-condicionado que nós temos, com o som que nós temos, com o que Deus dá, mas tem pessoas morrendo sem Jesus na nossa cidade, que precisam da tua misericórdia e da minha, meu irmão. A pastora Marta já deu testemunho, já vi publicamente, até gravado, ela falou isso, que perto da casa dela tinha uma espécie de um cinzeiro,
E ela foi lá, ajudou a lavar o forró para ganhar a dona do forró para Jesus. É só quem tem coragem para fazer isso, irmãos. Tem que ser muito mulher de Deus. Porque os outros podiam falar mal dela na cidade. A cidade de Matupá é menor que Sapezal. Mas ela é uma evangelista nata, irmãos. Eu admiro a pastora Marta. Ela, onde você vai com ela ganha gente para Jesus. Evangelizando pessoas. Ela não perde a oportunidade. Sorriu para ela, já foi para Cristo. Fez cara feia, ela dá um sorriso. Eu falo porque eu convivi com ela, viajei com eles e eu vi. E eu falei, Jesus, eu quero ser parecido com eles, porque eles parecem contigo. Não perder a oportunidade, irmãos. Falar de Jesus para as pessoas é exercitar a misericórdia. Ai, pastor, já pensou começar a entrar no culto, gente com roupa suja, fedendo. Ai, credo, as pessoas não vão querer nem a nossa igreja. Que igreja que nós somos? Que nós não conseguimos suportar alguém que está pior do que nós. Eu não estou dando indireta não, irmãos. Se eu tiver que falar alguma coisa com você, eu chamo no gabinete e nós conversamos. Ou nós tomamos um café junto. Estou falando aqui numa visão geral, da nossa realidade. Quem já ouviu falar sobre um projeto chamado Cristolândia? Quem já ouviu falar? Você sabe como nasceu a Cristolândia? Eu vou contar, porque eu vi o pastor Josué Brandão dando testemunho. Eu estava lá no seminário, ele deu testemunho. Ele falou que ele foi pregar numa igreja próximo da Cracolândia. Uma igreja muito bonita. Uma igreja muito abençoada. Estilo a nossa, assim, para melhor. E ele passou pela Cracolândia para chegar na igreja. E ele ficou indignado, irmãos, com a igreja. Falei, igreja, o que nós estamos fazendo? Porque eles não estão aqui. Ou então, por que nós não estamos lá? Aí nasceu o projeto Cristolândia. Encontraram um pastor desviado há muitos anos lá dentro da Cracolândia, que é um dos líderes do projeto. Eu já vi ele dando testemunho. Lá dentro tinha ovelha desgarrada, que um dia foi abençoado, abençoava vidas. Por ano eles batizavam 500, 1000 pessoas. Virou um projeto que saiu em várias, até nos jornais, eu já vi nos jornais. Pode pesquisar depois, Cristolândia. É dentro da Cracolândia. Sabe como que eles alcançam as pessoas? Pela misericórdia. Eles oferecem cobertor, eles oferecem comida, corte de cabelo. Irmão, a pessoa está numa miséria lá na Cracolândia, sem tomar banho, com a roupa, imagina a roupa como que não está, o cabelo como não está, imagina o cheiro. E essas pessoas têm esse primeiro tratamento VIP quando chega lá, na igreja da Cristolândia. Eu já assisti, eu já vi várias reportagens sobre eles, o trabalho deles. Depois é feito um culto com eles, dão comida para eles, tratam eles bem, como ninguém trata. A família já até esqueceu aquelas pessoas, muitos deles. E ali eles têm um culto, e aqueles que tomam uma decisão e querem o tratamento, vão para a segunda fase do projeto, que é a clínica. E lá eles são trabalhados. Mas foi necessário o quê? Alguém ver, enxergar. Alguém enxergar eles. E a igreja apoiar. Porque, irmãos, tem nada a ver com política aqui, não é Bolsonaro que vai mudar o Brasil. Tire sua cabeça. Não é ministro A, B ou C. Não é deputado, não é senador. Sabe quem que vai mudar o Brasil? Jesus. É Jesus, irmãos. Porque nele há justiça, vida verdadeira. O homem é falho. E sabe como que Jesus vai mudar a nossa nação, as nossas cidades? Através da sua noiva, através da igreja. As pessoas têm que olhar para Pibes e Sapezal, aqui em Sapezal, e enxergar a misericórdia de Deus. Falar assim, eu vou lá no irmão da Pibes e Sapezal, porque eles são generosos, porque eles são misericordiosos, porque eles enxergam aquilo que ninguém enxerga. Ah, irmãos, eu vou ser o pastor mais feliz da terra, se nós agirmos assim, a começar em mim. Que as pessoas dessa cidade olhem para nós e vejam Jesus e a misericórdia de Jesus na nossa vida. Nós não estamos aqui para construir reino, irmãos. Império gospel. Não vamos confundir as coisas. Deus nos abençoa para abençoar outros.
O irmão mais velho não se alegrou, o pai ficou lá insistindo para ele entrar na festa do irmão. Ele falou assim: olha, eu te dou tudo. Eu te dou tudo, tudo que é meu é seu. O que Jesus está falando para nós aqui, irmãos? Ele já nos deu tudo. Mas tem muita gente lá fora que não tem nada. E Ele já nos deu tudo. Agora, meu irmão, cada um de nós temos que entender o chamado de Deus. Qual é a área aonde, muitas vezes, lá na escola, irmãnete, aquele aluno mais rebelde é aquele que mais precisa da senhora. Porque lá, às vezes, lá na família dele está passando um problema que não consegue resolver, mas uma serva de Deus vai fazer toda a diferença na vida daquele aluno. É assim, você também, irmão Marcelo. A misericórdia, irmãos, em todas as áreas nós precisamos exercitar ela, como Jesus exercitava. Para encerrar, meu irmão, eu quero ler com você três textos. Um está em Lucas capítulo 6, versículo 36. Está separado aí, Júnior? Coloca aí por gentileza. O que está dizendo aí? Vamos ler aqui comigo? 1, 2, 3 e... Sejam... Quem é nosso Pai? Deus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Se nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós temos que parecer com o nosso Pai. Nós temos que exercitar. Nós temos que lançar o nosso coração na miséria do próximo. De verdade. Temos que lançar o nosso coração. Eu recebi, alguns irmãos aqui da igreja também receberam no grupo, o relato de um missionário, um amigo, muito amigo meu. Nós orávamos juntos na madrugada. E ele, apaixonado por Jesus, e ele vendeu tudo que tinha lá em Cuiabá, pegou os seus 2 filhos, sua esposa, e entraram numa junta missionária e estão no sertão do Nordeste. Foi com a cara, o carro e a coragem, com uma igreja de 29 pessoas para ajudar eles com R$500 por mês. Deixou tudo, vendeu a empresa, vendeu tudo. E foi para lá, e entrou a pandemia. Ele falou que teve medo que a igreja não conseguiu enviar nada. Mas eles não desistiram. Aí, irmãos, esses dias ele mandou um áudio para mim, um vídeo, que ele foi numa casa, que ele está evangelizando. E lá nessa casa, uma casa de pau a pique, lá no sertão nordestino. E a mulher falou assim, da casa que ele estava evangelizando, falou assim, que uma irmã em Cristo, ela já se converteu, ela falou assim: olha, missionário, eu estou muito grata a Deus por essa casa, mas o meu sonho era ter uma casa de alvenaria. E ele falou assim: irmã, vamos orar? O cara que sustentado com R$500, falou: vamos orar para Deus te dar uma casa de alvenaria? E ele orou, irmãos, junto com aquela irmã, e ele falou que naquela semana ali mesmo, ele recebeu a resposta. Pessoas começaram a enviar os materiais, eles estão construindo uma casa lá no meio do sertão do Nordeste, porque alguém exercitou a misericórdia, orou. Ele podia falar assim: Deus, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me levanta mantenedores. Ele orou para outra pessoa, ele deixou tudo. Ele falou: Deus, ela precisa de uma casa. E Deus deu a casa para essa irmã lá. Eu nem conheço a irmã, um dia eu quero ir conhecer ela, em nome de Jesus. E ele mandou um áudio para mim chorando, irmãos, chorando. Parecia que era ele que estava ganhando a casa. Parecia que era ele que estava construindo uma casa para ele. Será que nós conseguimos exercitar esse tipo de misericórdia, esse tipo de graça, de se alegrar com aquele que não tem casa, se alegrar com aquele que não tem pão quando chega o pão? Eu ouvi um pastor dizer uma vez, falando assim: será que o que é melhor? Você imagina você pegar... Quem gosta de churrasco aqui, igual eu? E se eu pudesse, eu tomava no café da manhã churrasco. Tanto que eu gosto. Irmãos, ele falou assim: imagina aquela picanha, aquela costela. Imagina ali a carne que você mais gosta. E você ali preparar a brasa, colocar aquele sal grosso, do jeito que você gosta, aquele tempero que você gosta. E colocar assim aquela gordurinha começar...
Isso é bom ou não é, irmãos? Seja sincero. É ótimo, irmãos, dá água na boca, não foi? Agora ele falou assim, agora imagina você ir no supermercado, comprar uma caixa de leite, comprar um Danone, comprar várias coisas, fazer uma compra, e chegar numa casa com 4 crianças, e aquelas crianças começam a se alegrar e falar: mãe, tem leite hoje, tem pão, tem bolacha, tem até Danone, mãe. O que melhora, a picanha, igreja? Ou abençoar o próximo? Por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber. É esse tipo de misericórdia que o Senhor está nos chamando como igreja para ser. Não só para nós bater na nossa barriga e tirar selfie e dizer: olha, eu estou comendo isso hoje, enquanto o outro não come nada. É isso que Jesus está te chamando, a exercitar a sua misericórdia. E quando você está reclamando do bife, tem gente que não tem nem bife. Quando você reclama do ovo, tem gente que não sabe, o ovo passa longe da casa dele. O irmão Jair falou para mim que tem alguns lugares no Nordeste que as crianças brincam, os pais colocam para cansar, para dormir, porque não tem o que dar para os filhos, para comer. Olha para a sua vida, como a sua vida é boa. Aí Jeremias, em Lamentações, capítulo na sua casa, mas até quando nós não vamos exercitar misericórdia com o próximo? Até quando nós não vamos parecer com Jesus? Até quando nós vamos mudar nossas atitudes? Vamos parar de ser religiosos. Eu quero encerrar lendo com você as palavras do nosso Deus, do nosso Jesus, aquele que viu a multidão e falou assim, os discípulos: Jesus, mestre, despede eles, eles não estão comendo. Sabe que Jesus falou assim: dá vocês a ele o que comer, dá vocês. Ou seja, Deus vai usar cada um de nós com o que nós temos a oferecer. Foi necessário uma criança, uma adolescente com 5 pães e 2 peixinhos, foi o suficiente para alimentar uma multidão. Ei, meu irmão, Deus já colocou os recursos nas suas mãos. Deus já colocou nas minhas mãos os recursos. Deus já colocou na nossa vida. Ele já nos deu, Ele já nos abençoou. Agora chegou a hora de compartilhar. Chegou a hora de abençoar vidas. Ei, a Bíblia de Sapezal tem que ser conhecida nessa cidade como a igreja que exercita a misericórdia, a igreja que se preocupa com o próximo, a igreja que parece com o seu Senhor, com Jesus. Nós não podemos ser mais uma religião nesta cidade. Nós não podemos ser mais uma placa religiosa. Nós precisamos parecer com Jesus, a começar na minha vida, na minha casa, mas na sua casa também, meu irmão. Nós podemos fazer a diferença se nós parecermos com Cristo. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 35, Ele olha para os seus discípulos e fala o seguinte, depois de falar das últimas coisas, agora Ele fala como que vai ser no dia do juízo. Olha que esse texto é demais, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus diz: porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos, a igreja, os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro
e os hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus irmãos, meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiros, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei lhe responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O que você quer ouvir lá no céu? O que eu quero ouvir lá no céu? Eu quero ouvir, irmãos: vem, bendito do meu Pai, vem para o gozo eterno, vem desfrutar, vem receber o seu galardão, porque você foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu quero convidar você a orar comigo, aí no seu lugar, enquanto eles louvam o Senhor. Você vai ser sincero na sua oração. Se você tem tido dificuldade de exercitar a misericórdia, seja perdoando alguém, seja ajudando o próximo, seja qual a maneira for que foi dita aqui, você vai fazer uma oração sincera para Deus e vai pedir. O único que pode perdoar é Deus. Hoje o meu apelo não é para você que está precisando de algo da parte de Deus. Você que está desempregado, você que está isso ou aquilo, não. É para você que precisa da misericórdia de Deus na sua vida, porque você entendeu que do jeito que você está fazendo, você está muito longe, mas muito longe do caminho do Senhor, mas muito longe. Às vezes você está no corpo presente dentro de uma igreja, mas o seu coração está a quilômetros, a milhares de quilômetros do centro da vontade de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero com você pedir a Deus que renova a misericórdia a cada manhã, renovar a misericórdia dele sobre a sua vida. Irmão, essa mensagem aqui foi muito difícil para preparar ela, porque sei que lá fora eu posso ser testado por ela. Todos os dias eu vou ser testado por ela, todos os dias. Mas bem-aventurado é aquele que lança o seu coração na miséria do outro. Vamos orar. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e pela minha vida, Senhor, por essa igreja, Senhor. Todas as vezes que não exercitamos a misericórdia, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque a tua palavra diz: melhor é dar do que receber. A tua palavra diz, ó Deus, que quando alguém, ó Deus, vem até nós e nós podemos ajudar e não fazemos nada, nós estamos pecando, ó Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, meu Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Deus, que esse irmão e essa irmã que precisa perdoar alguém, que a atitude do coração dela seja liberar perdão nessa noite. Seja quem está presente ou quem está assistindo esse culto, ó Deus, na sua casa, para que a misericórdia do Senhor alcance esse coração,
Ó Deus, que nessa noite seja uma noite de cura das emoções, através da misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, você e eu não servimos um Deus que é apenas misericordioso. Paulo diz em Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico, Ele é rico em misericórdia. O nosso Deus é rico em misericórdia, e Ele quer compartilhar essa riqueza dele conosco, para que nós também sejamos ricos em misericórdia com o próximo, para que nós venhamos levar a misericórdia dele. Ele já é rico, mas se nós somos filhos, Romanos diz o quê? Vós sois filhos de Deus. Se sois filhos, são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que Ele tem é nosso. Ou a riqueza da misericórdia e da bondade de Deus está sobre a nossa vida, e nós devemos levá-la para frente, como igreja do Senhor Jesus. Aí nós vamos parecer com Ele. Aí nós vamos ser ricos, pessoas ricas de verdade. Não a riqueza que muitas vezes é o desejo que o homem passa a vida inteira procurando e não acha, mas a riqueza do céu. Jesus fala em Mateus 6:19, o que ele fala? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam e minam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam e nem minam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Aonde está o nosso coração nessa noite? Eu creio que eu tenho o privilégio de pastorear uma igreja de pessoas generosas, misericordiosas e parecidas com Jesus. Que isso aqui é só um lembrete de Deus para nós não perdermos a nossa essência de Jesus por onde nós passarmos. Amém, irmãos?
Eu quero dar um aviso aqui aos irmãos. Aguenta 2 minutinhos em pé. Tem aí, por gentileza, Júnior. Essa Miss Universo aqui, juntamente com as irmãs, culto especial, né? Outubro Rosa aí, entre elas, chamadas para amar e servir. Então a pastora Eulália Barreto vai estar aí. Parece que ela é de outro lugar, né? E a irmã Márcia, doutora Márcia, ela vai estar falando aí sobre a prevenção, né, do câncer. Vai estar aí dando uma palavra poderosa, tá bom, irmãos? A irmã Márcia é aquela uma do áudio do meu testemunho, tá bom? Hoje ela não está presente, mas semana passada ela estava aqui no culto. E ela vai estar aqui dia 24. Agenda aí. Cadê as mulheres de Deus? Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo? Olha, está muito fraco, hein? Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo dessa igreja? Aí sim, ó, dia 24 vai estar tendo essa celebração, vai ter sorteio de bênção aí. Vai ser demais, tá bom? Eu vou esperar só o lanchinho lá, vou cuidar do Lucas do final. Tá bom, irmãos? Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você, amém? Para você e a sua família, que a graça do Senhor, que o poder do Altíssimo, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor do Pai, o amor do Filho e do Espírito Santo te acompanhe onde você for. Em nome de Jesus. Amanhã às 5 da manhã, você tem um convite para estar aqui conosco. Culto da primícia. Dá os primeiros horários para o Senhor. Vamos levantar a mão para o céu assim, que nem vencedor, os vencedores. Vamos falar que em Jesus nós somos mais que vencedores. 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, uma semana muito abençoada para você e para a sua família.